Eu juro solenemente não fazer nada de bom e esse é o Observatório Potter, e no episódio de hoje eu separei 10 personagens que foram cortados aí dos livros da série Harry Potter na hora de adaptá-los ao cinema. Vocês com certeza vão conhecer a maioria, mas existem alguns que provavelmente vocês nem lembrarão que existem. Então solta a vinheta que a gente já começa. Começando aí a série de 10 personagens que foram cortados, infelizmente, dos livros da série Harry Potter, vamos começar com ele, o Pirraça. O Pirraça é um poltergeist e não é um fantasma, como eu falei em algum observatório, eu não lembro qual. Ele foi cortado, na verdade, o que aconteceu com o Pirraça? Um ator foi contratado para fazer o Pirraça, o Rick Mayall, inclusive esse ator ele faleceu há algumas semanas, infelizmente, mais uma perda aí no elenco da série Harry Potter. Ele foi contratado a pedido do diretor Chris Columbus para o primeiro filme Pedra Filosofal, mas na hora da edição, o trabalho feito visual e de efeitos especiais em cima do Pirraça não agradou muito o diretor e também os produtores do filme, então ele acabou sendo cortado aí na versão final da Pedra Filosofal. Para quem não sabe, a versão sem cortes e final da Pedra Filosofal teve 4 horas de duração, só que o filme acabou tendo aí diminuindo para 2 horas e meia, então onde está essa 1h30, produção? Como todos devem saber, o Pirraça ele adorava botar o terror em Hogwarts e ele acabou criando muitos inimigos, mas também alguns amigos, como por exemplo os gêmeos Weasley, que são os únicos provavelmente estudantes que exigiram uma ordem pro Pirraça e ele aceitou. Então esse personagem ele gosta de botar o terror aí em Hogwarts, que infelizmente foi cortado, mas a gente adoraria ter visto esse poltergeist aí nos cinemas. Uma pena que cortaram o Pirracinha. Vamos falar aí do 9º corte da série Harry Potter, que é a da Marietta Edgecombe. Pra quem não sabe quem é Marietta Edgecombe, que raios é essa mulher? A Marietta, na verdade, era uma das melhores amigas da Cho nos livros, e como vocês todos sabem, no filme A Ordem da Fênix, a Umbridge, ela dá a Veritaserum pra Cho Chang, que acaba dedurando a armada de Dumbledore. Porém, nos livros, essa Marietta Edgecombe que é responsável por dedurar a armada, até porque a mãe trabalhava no Ministério da Magia e ela começou, acho que se arrependeu, teve medo que a mãe perdesse o emprego e dedurou. Falou, dane-se a Deus, eu tô dedurando e tô salvando a minha pele lá da minha mãe no ministério. Então o roteirista ele decidiu cortar a Marietta e apenas colocar a Cho como a responsável por dedurar a D nos filmes. É um corte assim não muito grande, porém a gente gostaria de ter visto a Marietta Edgecombe. Ou não, né? Vamos aí ao 8º corte de um personagem da série Harry Potter. Se trata de Walburga Black. Pra quem não sabe, ela é a mãe do Sirius. Ela foi cortada aí na adaptação do 5º filme e ela aparece pela primeira vez no Largo Grimmauld número 12. Mas calma lá que ela não aparece fisicamente porque ela é um quadro, ou seja, ela só tá lá pra incomodar e dar uns gritos dela quando ela se sentir incomodada. Pra quem não sabe, a Walburga ela odiava o Sirius e a recíproca era verdadeira. Ele odiava a mãe dela até que fugiu de casa, até que o Sirius fugiu de casa aos 16 anos, porque os princípios do Sirius em relação à linhagem de sangue bruxa não condiziam com os princípios da mãe. Então ela acabou virando um quadro, ainda não sabe a data certo que o quadro foi colocado lá no lago, mas ela virou esse quadro e ele é chato pra caramba. Chato porque a mãe do Sirius não para de gritar sempre que acontece algum barulho, alguma discussão lá no largo. Ela diz, seus imundos, seus mestiços, seus sangue ruins e tal. Então acaba sendo uma situação meio chata, porém ninguém tira o quadro de lá, ele fica atrás de uma cortininha assim do capricho. Então esse foi o 8º corte aí de um personagem da série Harry Potter, que foi a Walburga Black, que é a mãe aí do Sirius, nem sei se vocês lembravam dela. O 7º corte aí de um personagem da série ficou com a avó do Neville, que é a Augusta Longbottom. Ela sempre foi citada nos livros, mas ela aparece pela primeira vez no 5º, que é a Ordem da Fênix. Ela aparece pela primeira vez quando o Harry e todo mundo vão visitar o Sr. Weasley, que foi atacado aí pela cobra do Voldemort no 5º livro. Eles veem que o Neville tá entrando em um quarto e eles o seguem. E a avó do Neville, a Augusta, ela fala, você não contou ao Harry, ao Rony e a Hermione dos seus pais, que você devia se orgulhar deles, que eles lutaram com vocês. Então a gente tem essa primeira aparição dela no 5º livro aí da Augusta. Depois ela volta a aparecer na Batalha de Hogwarts, inclusive uma atriz foi contratada para fazer a avó do Neville, só que na hora de editar eles sempre esquecem alguns personagens, tipo o Olivia Wood, que ele é aquele goleiro da Grifinória, que aparece em quase todos os livros da série Harry Potter. Ele estava presente aí na Batalha de Hogwarts, só que os editores são rápidos que a gente nem percebe que ele tá lá, mas ele tava lá. Além da cena do bicho-papão, que o Neville imagina o Snape com as roupas da avó dele, então aquela cena lá do bicho-papão é o Snape com as roupas da avó do Neville, então a gente tem esse corte aí que ele ficou com a 7ª posição aqui nesse episódio. O 6º corte ficou com um personagem
personagem um pouco mais adolescente, que se trata do filho do Lupin com a Tonks, que é o Ted Lupin. O Ted, ele aparece no epílogo de Relíquias da Morte, ele tá dando uns beijos ali, uns pega na filha do Guy com a Fleur, que é a Victoria Weasley. Então essa filha, ela é meio que o relacionamento do Ted Lupin. E assim como a mãe, o Ted, ele é um metamorfamago. Nossa, que palavra. Ou seja, ele tem a capacidade de se transformar o seu corpo, cabelo, tudo em outras pessoas, em outras coisas. Ele puxou essa aí da mãe. E nossa, que família, hein? Um metamorfamago com um lobisomem, saiu tudo. Mas beleza, então esse sexto corte ficou com o Ted Lupin, que é o filho do Lupin com a Tonks, que se relacionava com a Victoria Weasley. O quinto corte aí ficou com a família Gaunt, que como todos sabem, eu já falei aqui no Observatório Potter, essa família tinha um papel fundamental no sexto livro da série aí, Enigma do Príncipe. O Marvolo era o avô, o Morfino era o tio, e a Merope era a mãe do Voldemort. Então esse corte foi extremamente importante, porque a gente descobre que com essa família Gaunt, algumas das coisas do passado do Voldemort que a gente não descobriu assistindo apenas os filmes. Como por exemplo o fato do Voldemort ter nascido aí através da poção do amor, porque a Merope usou a poção do amor em um trouxa, né, que é o Tom Riddle, o pai, e eles se apaixonaram e teve o Voldemort. Então inclusive o anel do Marvolo, que era o Horcrux, tudo isso acabou sendo cortado aí do sexto filme, o que é uma pena, porque era uma história muito importante, muito mais que essas comédias românticas que eles tanto focaram aí no sexto filme, que acabou não tendo tanta importância para a história final. Então eu nunca vou perdoar o roteirista por ter acrescentado 20, 15 minutos aí de comédia romântica, aquele beijo horrível do Harry e da Gina, e não ter colocado a família Gaunt, que tinha uma mega importância aí para os livros e para os filmes da série. Então esse ficou com o corte aí da quinta posição. Com a quarta posição fica o Voldemort com seus 20 e poucos anos. Nos filmes a gente já tem aquele Voldemort lá aos 11 anos, que é quando o Dumbledore visita ele lá no orfanato. A gente tem o Voldemort aos 16 anos, que é a cena do Slughorn, que ele fala das Horcrux, e também quando o diário de Tom Riddle lá da Câmara Secreta. Só que o Voldemort vai pedir um emprego pro Dumbledore lá depois dos seus 20 anos, depois que ele já se formou em Hogwarts, e nisso ele já tá com o rosto, com o nariz de cobra, com os olhos já um pouco vermelhos, e essa cena foi cortada do sexto filme, pra variar, né? Sexto filme, parabéns pra você. Então a gente nunca chegou a ver o Voldemort como ele seria com seus 20 e poucos anos e com o rosto já todo meio já virando Voldemort. É uma pena, mais uma vez, é um corte que chateia de um personagem que eu queria ver como seria o Voldemort aí nessa fase, se transformando já, porque o cara já tava tão maluco que ele já tava se transformando, o Dumbledore percebeu isso, e esse encontro seria genial de ver. Recortou e esse corte aí ficou com a quarta posição. E o terceiro corte ficou com ele, o Professor Binns, que ensina História da Magia. O Professor Binns, ele é o único professor que é fantasma e que leciona em Hogwarts. Ele estava descansando na sala dos professores, lá na sala dos funcionários de Hogwarts. Ele foi descansar, dar uma dormida e morreu dormindo. E ele foi lecionar normalmente no dia seguinte como fantasma, ou seja, o cara amava tanto o que ele fazia que mesmo depois de morto ele continua dando aula, e o Dumbledore aceitou esse fato porque o cara, dedicado, né? O cara morreu e no dia seguinte ainda foi dar aula, né? Esse cara é foda, o Professor Binns. Então esse corte ficou aí com a terceira posição. O segundo corte ficou com um personagem que aparece pela primeira vez em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Trata-se do chefe do departamento de jogos e esportes mágicos, que é o Ludo Bagman. Pra quem não se lembra do Ludo Bagman, ele é um cara que adora fazer umas apostas. Inclusive ele já tá lá no acampamento em Harry Potter e o Cálice de Fogo, incomodando Harry e seus amigos. Ele adora fazer uma aposta e principalmente perder apostas, porque ele sempre perde, ele sempre é cobrado por isso, e ele se meteu em várias encrencas por causa desse motivo. Aí você pensa, caramba, será que o Ludo, a presença dele nos filmes seria importante? Bem, ele tenta ajudar o Harry no torneio de bruxo de várias formas no livro, inclusive ele faz algumas apostas com os gêmeos Weasleys. A história dele em si não é tão importante, mas é um personagem que foi cortado. Ninguém explicou o motivo dele ter sido cortado, é sempre a mesma desculpa, que o livro é muito grande e que infelizmente a gente tem que cortar certas partes. Eu entendo isso perfeitamente, lógico, a gente não consegue colocar todos os personagens dos livros nos filmes, mas eu sinceramente gostaria de ter visto aí o Ludo Bagman nos cinemas, uma coisa que infelizmente não aconteceu, e esse ficou com um corte aí de posição número 2.
Vamos falar aí quem ficou com a posição número 1 de personagem cortado aí na hora de adaptar os livros da série Harry Potter. Logicamente eu sempre gosto de falar isso, existem diversos outros, só que o episódio eu só sempre escolho 10, eu sempre faço uma lista. Então foram 10 personagens que eu achei aí que foram cortados dos livros, então eu espero que vocês compreendam isso. O corte de número 1 ficou com a Winky. Se você pensou nela, você acertou. Ela é uma elfa doméstica que servia a família Crouch. Só que quando Bartol Crouch Jr. ele faz a marca negra lá na Copa Mundial de Quadribol, a Winky ela é pega em um ato suspeito com a varinha do Bartol Crouch Jr. aí na mão. Só que logicamente não foi ela que conjurou a marca negra, e isso faz com que os serviços dela não sejam mais requisitados, solicitados pela família Crouch, ou seja, ela expulsa a Winky e não queremos mais você depois desse acontecimento lá na Copa Mundial de Quadribol. Sem emprego e muito triste, a Winky acaba na cozinha de Hogwarts sendo contratada pelo Alvo Dumbledore, sempre Alvo Dumbledore ajudando os que mais precisam, e a Winky começa a trabalhar lá na cozinha de Hogwarts. Adivinha com quem? O Dobby, isso mesmo, se você pensou no Dobby, você acertou. O Dobby sempre esteve lá para ajudar a Winky na cozinha de Hogwarts, porque ela sofria um sério probleminha assim de depressão, podemos dizer. Ela vivia bêbada e se enchendo de cerveja amanteigada, e o Dobby sempre esteve lá para ajudar. Aliás, o Dobby é outro, né, que ele aparece praticamente em todos os livros, só que só apareceu em 2 filmes. Primeiro para ser introduzido e segundo para morrer. Então, se fosse para mostrar desse jeito, era melhor ter cortado ele de Relíquias Parte 1 também, né, senhores produtores? Então a Winky ficou aí com a primeira posição desses personagens cortados aí na hora de adaptar os filmes da série Harry Potter. Mais uma vez eu peço a compreensão de todos, com certeza existem muitos outros, só que eu escolhi lista aí de 10 personagens e eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Então esse foi mais um Observatório Potter, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista de 10 personagens cortados. Lembrando que se você gostou do vídeo ou não gostou também, mas quiser ajudar a divulgá-lo, aperta o botão gostei aqui embaixo, divulga para todos os seus amigos lá nas redes sociais e também se inscrevam aqui no canal, principalmente que o canal já está batendo aí 70 mil inscritos. O Observatório Potter do próximo domingo deve ser a biografia da Bellatrix Lestrange. Eu decidi fazer esse primeiro porque fazia tempo que eu não fazia um episódio de listas. Vocês estão convidados para divulgar esses vídeos nas suas redes sociais, apertar o gostei e também se inscrever no canal, ok? Eu tenho Twitter, @TiegoNovaes, caso vocês também queiram me seguir. Eu falo muito sobre Harry Potter lá, então com certeza vai lhe agradar a vocês, mas eu falo de outras tantas coisas que isso não vai agradar, mas tudo bem, se a gente fala de Harry Potter tá ok. Então vocês podem me seguir, e lembrando que qualquer notícia bombástica eu tô aqui e tento estar no mesmo dia para conversar com vocês, ok pessoal? É isso, a gente se vê no próximo domingo e tchau!